Nos postos Petrobras, você paga com o AMI, pontua no Premia e ganha 10% do dinheiro de volta. Esquece a carteira, vai nos postos Petrobras. Esquece a carteira com a AMI Digital. Esquece a carteira pra ganhar os 10%. Esquece a carteira pra pagar como quiser. Abastece pra ganhar, vem agora aproveitar. Postos Petrobras e AMI, seu tanque cheio e seu dinheiro de volta. Uma iniciativa BR Distribuidora e AMI Digital. Abasteça no Posto Santo Antônio, o melhor lugar para você economizar. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-9025. Olá, boa noite. A partir de agora, mais uma edição do Boa Noite Cidade, as notícias de hoje. Consulta popular, Lagoa Vermelha atinge número mínimo de votos. Medalha Paulo Carvalho, ações voluntárias serão reconhecidas. Paulo Esgarbosa traz detalhes sobre candidatura de vereador em Lagoa Vermelha. Bombeiro de Lagoa Vermelha participa de cursos em Santa Cruz do Sul. Boletim esportivo com Yuri de Oliveira. Balcão do Sesc Senac, fechamento foi da estrutura física, ações em Lagoa Vermelha continuam. Caso Mariana Ferrer, não existe estupro culposo. As atualizações da Covid-19 em nossa cidade e região. O segmento de comentário com o Dr. Almir Araújo, as informações da segurança pública com a Daniel Carvalho. Isso tudo você confere a partir de agora. O Boa Noite Cidade desta quinta-feira está no ar. De 26 de outubro a 3 de novembro, tivemos mais uma edição da Consulta Popular do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Esse ano, a votação foi somente online. Foi reduzida a participação de uma forma geral. Lagoa Vermelha atingiu o número mínimo de votos que é exigido. Com isso, conseguiu assegurar o valor de recursos destinados para cada município da Munor. Foi o que informou Dalvan Costa, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento de Lagoa Vermelha. Na última parcial nós tivemos 400 votos. 400 votos. Isso. Conseguimos atingir ali no limite o percentual de 2% que é o necessário para... Que era o mínimo exigido. Isso, o mínimo exigido de 2%. Então a gente estava com 2,02% de votantes. O município tem 19 mil eleitores. Então a gente conseguiu atingir no limite essa porcentagem para conseguir receber o recurso do governo. Dá para se dizer ainda, Alvan, fomos salvos pelo gongo. Exatamente, Ademar. E não, mas não é um problema só da Lagoa Vermelha. Foi geral. Foi geral. Os outros municípios também teve uma adesão bem pequena. Bem reduzida. Então atingimos o mínimo em termos de votos. Isso, atingimos o mínimo exigido. Porque havia esse medo, esse receio. Com certeza. De que não pudéssemos atingir. Com certeza, Ademar. Principalmente quando faltava um dia para votação, nós não tínhamos atingido ainda, a gente estava bem apreensivo. Verdade. Aí ontem, quando saiu a última parcial, a gente se tranquilizou, não, pelo menos atingimos esses 2%. Ainda não temos o resultado oficial. Final. Isso. Nem Mas qual o que a demanda... importa é que atingimos um número mínimo de votos. Isso, o importante é que a gente vai receber esse recurso do governo. Tinha Santa Cecília que não tinha atingido esse mínimo de 2%. Vamos ver se agora com o resultado oficial, de repente, altera alguma coisa. Somente Santa Cecília? Somente Santa Cecília. Os demais atingiram? Os demais, sim. Os demais todos atingiram a porcentagem mínima. Isso. Mas todos no limite,
Ademar. Dá para se dizer, Tapejara também, até teve um número maior de votantes também, foi uma cidade que se destacou um pouco, que teria um número de eleitores parecido com Lagoa Vermelha, mas os demais foram... Tapejara chegou a quanto na parcial? Tapejara, ela chegou a 5,4% de porcentagem de votos. Opa! Então teve um mais destaque maior. Mais do dobro de Lagoa Vermelha. Isso, mais do dobro de Lagoa Vermelha. E é o município que tem o número de eleitores mais semelhante com o nosso município, são 16 mil eleitores. Mas no geral foi uma adesão muito baixa, Ademar. Bem baixa. Bem baixa. Foi a edição da consulta popular com o menor índice em termos de votos, indiscutivelmente. Sim, com certeza, Ademar. Mas a gente agradece o pessoal que votou também, Sim. Que se disponibilizou. Teve algumas pessoas que vieram na prefeitura também, que não tinham esse acesso. Nós ali demos um auxílio para fazer a votação. Então fica esse agradecimento também a esse pessoal que se disponibilizou e contribuiu para essa votação e para que venha o recurso para o município. Verdade. Os recursos na faixa de R$19 mil, um pouco mais. Isso, exatamente. Braulio Guedes é signatário, juntamente com os vereadores Vicente Dorigon e Márcia do Carmo, do projeto de lei que institui a medalha Paulo Carvalho. O objetivo é homenagear cidadãos brasileiros ou estrangeiros que, por motivos relevantes, tenham se tornado merecedores do reconhecimento da Câmara de Vereadores mediante ações voluntárias não remuneradas. Braulio Guedes foi ouvido pela Rádio Lagoa FM. Ademar, esse projeto ele nasceu mais ou menos nos mesmos moldes do projeto que nós temos na Assembleia Legislativa, onde temos a medalha Mérito Farroupilha, que é a maior honraria, né, que o Parlamento Gaúcho destina a pessoas de todo o Brasil, né, que merece e tal. Nós, aqui em Lagoa Vermelha, apresentamos esse projeto com a Câmara de Vereadores sempre atenta, e tem que estar, e nós temos trabalhado, né, nos mais variados setores, né. Foi dado o nome da Paulo Carvalho, a essa medalha, em homenagem ao Paulo, que foi um grande lutador, uma excelente pessoa, voluntário em vários setores. É verdade. E a pessoa que deixou o seu legado. Serviços sociais, religiosos, presidiu as SICAS. Sim, era uma pessoa que estava sempre disposto a colaborar, a ajudar. E nós temos que cada vez mais incentivar o voluntariado, demonstrar que não passa despercebido, porque quando uma pessoa faz alguma coisa de boa, muitas vezes passa despercebido. Se ela dá uma resbalada, qualquer coisa, aí todo mundo lembra e fala mal. Então esse projeto, ele vem para isso, para valorizar, né, para que a Câmara de Vereadores valorize aquelas pessoas que trabalham no voluntariado, né. E outro aspecto importante, sempre é bom enfatizar, foi um dos baluartes na reorganização, no reerguimento do CTG Alexandre Pato, na construção de uma nova sede, que é uma das mais bonitas do estado do Rio Grande do Sul. É um dos pontos turísticos de Lagoa Vermelha. Sim, o Paulo fez um trabalho extraordinário, né? Inclusive, nós já no ano de 2017, se não me falha a memória, foi que nós apresentamos para colocar o nome dele numa rua ali próximo ao fórum, né, naquele local todo onde ele teve um trabalho, seja na sede da PAI, na escola do Senai, se move ali, né, então onde o pessoal tem a escola lá que vão aprenderem um pouco mais, né, então nós já tivemos atento a isso, e agora esse projeto ele vem da mesma forma, e para que também os ouvintes saibam, tenham conhecimento, né, ele não vai ficar banalizado todo ano, vão instituir, vão dar medalha para todo mundo e tal. Não é dessa forma. Ele tem regras. Não vão sair distribuindo medalha a granel. Não é para estar banalizando isso. Isso. Né, Demar? O que acontece? Essa vai ser feito uma vez por legislatura, né? Então a cada 4 anos, cada vereador vai poder apresentar uma pessoa, né, para que seja merecedora dessa medalha, e aí é feita a votação, né, no último ano, né, então aqui já está definido, né, o último ano da legislatura, então 2024, que seria
feita essa apresentação, e aí os vereadores vão indicar. Se algum vereador, por acaso, não quer indicar ninguém, não é obrigado, né? Então não tem problema nenhum, e é feita a apresentação ali, feita a votação. O vereador vai ter que apresentar o currículo, apresentar todo o trabalho daquela pessoa que ele está solicitando que seja dada a medalha, e aí depois é feito essa entrega. Então, é uma forma, e tem dois viés. Valorizar o Paulo Carvalho com a medalha, né, deixando na sua memória o seu legado de trabalho, né, e também homenagear aquelas pessoas, né, do voluntariado. Paulo Esgarbosa traz detalhes sobre candidatura de vereador em Lagoa Vermelha. Confira na matéria de Ademar Fagundes. Que, na verdade, o Ministério Público, ele que ingressou com a ação fazendo a impugnação do registro. E o nosso trabalho consistiu, então, em fazer a defesa para demonstrar que os argumentos utilizados na inicial feita pelo Ministério Público não procediam. Foi nesse sentido o trabalho. Não houve a necessidade de uma ação, foi pura e simplesmente a defesa. Isso, foi feita a contestação. Basicamente, o que acontece? Não existe na lei eleitoral, a Lei Complementar 64, uma regra que diga que o conselheiro tenha a necessidade de se afastar. O que há é uma regra que proíbe, ou melhor, que exige que o servidor público tenha que se afastar 3 meses antes. Obviamente que existem outros casos, mas a regra geral é 3 meses. O que acontece? Por uma interpretação, o Tribunal Superior Eleitoral entende que aquele termo, servidor público, alcança quem participa em conselhos municipais. O objetivo dessa interpretação é que estabelecer uma paridade entre todos os candidatos. Eu, particularmente, entendo que essa posição do Tribunal Superior Eleitoral é equivocada, porque ele faz uma interpretação restritiva de direito, onde não está expresso na lei. Mas, como a interpretação de um tribunal, você tem que segui-la, embora que você tenha o direito de criticá-la, como acabo de fazer, o próprio tribunal acabou por bem fazendo uma calibração nessa interpretação, dizendo nos seguintes termos, que o simples afastamento de fato do conselho já é o suficiente. Ao contrário de que para servidor público tem que estar formalizado o pedido. Então, com base essa interpretação que o tribunal mesmo fez, e o próprio Tribunal do Rio Grande do Sul, o Tribunal Eleitoral, também endossa, através de ampla prova que foi produzida, ficou claramente demonstrado que, de fato, Ariovaldo havia se desincompatibilizado, ele havia, no âmbito do sindicato, pedido a sua saída, ou seja... Se licenciou. Se licenciou, ele adotou várias medidas que comprovam a sua desincompatibilização e daí o acerto da interpretação do juiz eleitoral em deferir o registro da candidatura, considerando essa impugnação que fora feita. Essa defesa, doutor Paulo, o senhor fez perante o juiz eleitoral, o doutor Gerson Lira. Sim, foi feito perante o doutor Gerson Lira, aqui no âmbito local, né, da zona eleitoral de Lagoa Vermelha, e foi apresentado documentos, foram ouvidos testemunhas que comprovaram a não participação de Ariovaldo no Conselho, o que então está compatível o entendimento do juiz com o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral e do TSE. A decisão saiu nesta semana. Sim, foi terça-feira. Na terça-feira. Terça-feira o doutor Gerson lançou a sentença. Confirmando, então, a candidatura de Ariovaldo Carlos da Silva à reeleição nas eleições deste ano, porque ele corria o risco de ter, efetivamente, a sua candidatura impugnada. Sim, a candidatura foi impugnada, né? Mas não foi acolhido os argumentos dessa impugnação. Isso. Importante
esse esclarecimento, até para ver como é que funciona essa questão, doutor Paulo, razão pela qual nós lhe procuramos no sentido de buscar essas informações. Sim. Então agora fico sempre à disposição. Eu acho que é um assunto que palpita, porque às vezes alguma pessoa mais desavisada, ou até utilizando tentando manusear uma informação equivocada, né, acaba divulgando ato que não é pertinente. A gente tem que entender que toda situação que surge, existe uma ação, mas existe a defesa, e depois é que o juiz vai fazer a sua avaliação. Então, qualquer comentário feitos precocemente, né, sem aguardar esse resultado, então agora ficou claro, né, essa posição judicial do juiz eleitoral da 28ª Zona, que deferiu, então, consolidou, rejeitou a impugnação que fora feita. Doutor Paulo, cabe recurso por parte do Ministério Público? Sim, cabe recurso. No prazo de 3 dias, o Ministério Público pode recorrer para o Tribunal Regional Eleitoral. Agora, a defesa foi tão consistente, a defesa foi tão robusta, que é pouco provável que, de repente, o Ministério Público vá recorrer. Olha, eu sinceramente não acredito. O nosso promotor eleitoral é uma pessoa muito competente e dedicada, né? Só que o que acontece no âmbito eleitoral tem todas essas muitas particularidades. Os julgamentos que ocorrem, tem que se adeter a muitos detalhes de que no processo eleitoral não há não está totalmente previstos as hipóteses. Então, esses detalhes e a sentença do Dr. Gerson, ela é muito bem fundamentada, muito esclarecedora e compatível com a jurisprudência. Então, obviamente que o Ministério Público pode fazer o recurso, obviamente, mas eu, data máxima, não acredito no sucesso, porque está de acordo com a jurisprudência a decisão. Então, eu acho que o candidato está tranquilo para fazer o trabalho dele e as pessoas também entender que houve esse deferimento do registro da candidatura. Sargento Rates, do Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, participou de cursos de condutor-operador de viatura e de autoescada mecânica em Santa Cruz do Sul, realizado em outubro. Os cursos vêm agregar o conhecimento para o Corpo de Bombeiros aqui de Lagoa Vermelha. Bom, foram 3 dias de treinamento lá no 6º Batalhão de Bombeiros Militares de Santa Cruz. Um curso ministrado, coordenado e fiscalizado pela Escola de Bombeiros de Porto Alegre. E por conta dos distanciamentos, daí ele teve algumas edições que foram feitas em Santa Cruz. Nós tivemos a oportunidade aqui do pelotão de estarmos participando com 3 militares e participamos da 13ª edição, que foi na cidade de Santa Cruz. Esses cursos, esses 3 dias que ficaram de aprendizagem, foram para condutor operador de viaturas e autoescada mecânica. Gostaria que o senhor comentasse com relação especificadamente cada um deles. Pois então, Daniel, o Corpo de Bombeiros Militar vem numa sessão de aprendizagem, incentivando muito as questões de cursos e qualificação dos militares. Vemos aí vários cursos na área de combate a incêndio, na área de atendimento pré-hospitalar, resgate veicular. Até tivemos o Groto, que esteve fazendo um curso de resgate veicular em Passo Fundo. E estava ficando numa certa defasagem a questão do condutor operador de viatura, sendo que é uma função de suma importância, né? Pois ele leva o efetivo e conduz em segurança até o local da ocorrência. Dessa forma, o CBMRS acabou promovendo esse curso, também abrindo a possibilidade aos bombeiros credenciados, bombeiros municipais. Tivemos um colega de Itaqui que participou, que trabalha atualmente conosco dentro dos quartéis do Corpo de Bombeiros. E desta forma fizemos essa qualificação, tanto questões teóricas quanto práticas, principalmente, né? Com certeza. Para Lagoa Vermelha, isso vai refletir, vai respingar, ou seja,
Esses 3 dias de aprendizado agora serão repassados para o efetivo, para a corporação do nosso município. Com certeza, Daniel, com autorização ali do nosso comandante, Tenente Alex, ele já nos provocou aí para que nós fizéssemos uma formatura, que é uma reunião militar, né? Fizéssemos uma formatura para repassar esses conhecimentos, tanto das questões do nosso curso quanto do curso de resgate veicular. Vão ser abordados temas como a manutenção preventiva, a direção defensiva, posicionamento de viatura, trazendo a segurança para a guarnição, o deslocamento dentro das regras de trânsito, verificando as necessidades, prioridade 1, 2 e 3, que existem determinadas prioridades que um deslocamento, por exemplo, cite-se de passagem, a prioridade 1, que seria a mais branda ali, um deslocamento até o posto de combustível para abastecimento, não carece de sirenes. Então, trazer esses conhecimentos que já possuem os condutores, mas que de uma certa forma nós vamos atualizá-los, né, de forma a que eles estejam sempre aprimorados e conduzindo dentro de uma técnica e dentro de uma segurança a guarnição dos bombeiros. E agora tem boletim esportivo com o repórter Yuri de Oliveira. Olá, viemos novamente com informações do esporte para você. Começando falando do futsal, as últimas rodadas da fase de grupos da Liga Gaúcha Cicobi foi adiada por conta de alguns atletas testarem positivo para a Covid-19 e assim, portanto, serem adiadas e programadas para o dia 13 de novembro às 20 horas. E é claro, você acompanha todos os detalhes na Lagoa FM e Lagoa TV e também nas demais redes sociais, tanto dos clubes quanto da Liga Gaúcha de Futsal. E também falando do Grêmio, o Grêmio joga hoje pela Copa do Brasil contra o Juventude, busca, é claro, se classificar para as quartas de final. E falando do Internacional, o Internacional volta a jogar pelo Brasileirão domingo às 4h30 da tarde contra o Curitiba. A gente vai ficando por aqui, a gente volta a qualquer momento com mais informações, atualizações para você. Tenham todos uma ótima noite. Intervalo e na volta você confere. Balcão do Sesc Senac. Fechamento foi da estrutura física. Ações em Lagoa Vermelha continuam. Caso Mariana Ferrer, não existe estupro culposo. As atualizações da Covid-19 em nossa cidade e região. O segmento de comentário com o Dr. Almir Araújo e as informações da segurança pública. A gente já volta. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-9025. Nos postos Petrobras, você paga com o AMI, pontua no Premia e ganha 10% do dinheiro de volta. Esquece a carteira, vai nos postos Petrobras. Esquece a carteira com a AMI Digital. Esquece a carteira pra ganhar os 10%. Esquece a carteira pra pagar como quiser. Abastece pra ganhar, vem agora aproveitar. Postos Petrobras e AMI, seu tanque cheio e seu dinheiro de volta. Uma iniciativa BR Distribuidora e AMI Digital. Abasteça no Posto Santo Antônio, o melhor lugar para você economizar. A Lagoa TV realiza para sua empresa lives, comerciais, vídeos institucionais, reportagens, transmissões de eventos e vídeos de ofertas com mídia visual completa. Tudo isso para alavancar seu negócio ou seu evento. Lagoa TV. Ótimas ideias passam por aqui. Junte-se a nós.
Balcão do Sesc Senac, fechamento foi da estrutura física. Ações em Lagoa Vermelha continuam. A declaração é da gerente do Sesc, Aline Pasquetti, em entrevista à Rádio Lagoa TV na manhã desta sexta-feira. Abordou o fechamento do balcão do Sesc Senac em Lagoa Vermelha. Nós estamos fechando, e encerrando algumas atividades que nós chamamos de atividades sistemáticas, que a gente tem esse atendimento diário. Porém, nós não estaremos fora de Lagoa Vermelha. A gente vai manter muito, e espera que esse contato e essa nossa atuação seja a cada dia mais intensificada em Lagoa Vermelha, A gente vai manter toda a nossa parceria, as nossas ações culturais, de recreação, de lazer, a gente mantém. Então, nós não teremos uma atividade diária, mas a gente estará sempre em Lagoa Vermelha, mantendo esse vínculo com a comunidade, com a prefeitura, em especial com o Sindilojas. Aquilo que era oferecido de forma sistemática, o consultório dentário, pilates e o que mais? A gente tinha um consultório odontológico, com atendimento no turno da tarde, um estúdio de pilates e um grupo de maturidade ativa. Esses 3 itens é que deixam de ser oferecidos à comunidade de Lagoa Vermelha, Aline. Exatamente. Essas são as 3 ações que a gente não vai mais atuar, que a gente não tem essa entrega diária, que é a odontologia, o estúdio de pilates e a maturidade ativa. Porém, eu acho que é bem importante e gostaria muito de destacar isso. Nós estaremos presentes em Lagoa Vermelha com as nossas outras áreas de atuação, porque o Sesc tem uma grande gama de área de atuação, dentre elas a cultura, o esporte, o lazer, e é isso que nós manteremos em Lagoa Vermelha. Até porque Sesc Senac tem uma boa parceria com a Prefeitura de Lagoa Vermelha. Isso, a gente tem uma grande atividade, uma grande parceria ao longo de vários anos, com a Prefeitura, e a gente mantém essa parceria e essas ações acontecendo, tanto Sesc quanto Senac. Caso Mariana Ferrer. A advogada Viviane Machado Hollenby Leite, pós-graduada em processo de direito civil, processo do trabalho e direito previdenciário, fala sobre o estupro cometido pelo empresário André Aranha. Olá, tudo bem? Meu nome é Viviane Machado Hollenby Leite. Eu sou advogada aqui na cidade de Lagoa Vermelha e vim aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre o caso da Mariana, o caso do estupro que revolucionou as redes sociais. Inicialmente, eu só gostaria de colocar alguns aspectos jurídicos em relação a esse caso. A Mariana saiu de uma festa em meados de 2018, e saiu com um rapaz dessa festa. E depois disso, segundo ela, um dia depois, ela registrou um boletim de ocorrência dizendo que ela foi estuprada por esse rapaz chamado Aranha. E o que acontece? Nesse boletim de ocorrência lá em 2018, a delegada que presidiu o caso, ela conduziu muito bem o inquérito, juntou testemunhas, juntou todos os WhatsApps do celular da Mariana, conversando com as amigas, falando para a mãe dela que ela estava desesperada, conversaram com o Uber na época que ela acabou pegando depois do fato, E esse inquérito, após a conclusão dele, a delegada concluiu, então, que haveria o estupro. Esse inquérito, então, foi para o Ministério Público, no qual o primeiro promotor, ele acabou fazendo a denúncia, contra o Aranha. E aí que aconteceu agora essa audiência de instrução e julgamento, que foi o problema maior agora com o que revolucionou aí as redes sociais. O que aconteceu? Assim, inicialmente o inquérito e o processo, ele corre em segredo de justiça. Então, o que a gente sabe sobre esse caso é baseado nas informações das redes sociais. Mas, a princípio, o que o promotor de justiça pensou nesse caso aí? O que ele quis, a posição dele, o posicionamento dele em relação ao caso para pedir a absolvição do acusado foi que, de acordo com o laudo toxicológico, a vítima ela estava 100% limpa, ela não tinha nem álcool, nem drogas e ela estaria em sã consciência. Então, baseado nesse laudo, eles alegaram então que se ela estava em plenas condições, ela não teria como ter sido abusada de forma agressiva ou que o agressor realmente tivesse a intenção de machucar, ou manter a relação sexual sem o consentimento da vítima. E foi baseado no laudo
que o Ministério Público pediu absolvição. Só que o Ministério Público acabou, pelo que a gente acabou vendo pela internet, eles simplesmente esqueceram todas as outras provas. Eles simplesmente deixaram de lado prova testemunhal, as provas do WhatsApp, todas as outras provas não foram consideradas, apenas essa prova do exame toxicológico, né? Outra questão importante era que a vítima foi comprovado através de laudo pericial de que ela era virgem, né? Também não foi avaliado pelo Ministério Público e nem pelo juiz que confirmou essa decisão. Não existe estupro culposo, né, pela lei, pelo Código Penal. A lei menciona o estupro como um crime grave, né? E por óbvio que essa decisão foi uma aberração jurídica. A visão do promotor, nesse caso, que não foi o promotor que conduziu o inquérito inicial, né, a denúncia inicial, mas é um caso que realmente tem que ser revisto pelo judiciário, né? Porque principalmente em relação à audiência, né? A audiência deveria ser um local onde a vítima se sinta protegida, se sinta amparada, né, pelo nosso judiciário, e simplesmente o que aconteceu nessa audiência foi muito além de qualquer possibilidade de que nós tanto juristas, aceitem que uma audiência seja conduzida dessa forma, né? Realmente é um caso que precisa sim ser bastante divulgado, o judiciário precisa rever o que acontece dentro das audiências e fica assim, o meu maior repúdio, minha maior indignação em relação a essa decisão, porque a mulher ela tem que ser amparada, ela tem que ser protegida e com certeza nesse caso ela realmente teve o valor dela, o direito dela violado de todas as formas, inicialmente por esse rapaz chamado Aranha, né? E em segundo momento pelo próprio judiciário, que era quem deveria proteger e defender essa mulher. Eu só quis fazer umas considerações breves para vocês e deixar minha total indignação e repúdio em relação a esse caso. E agora tem as notícias atualizadas referentes à Covid-19 com o repórter Bruno Castilhos. Bruno, boa noite. Olá, muito boa noite para você ligado na Lagoa TV, no Boa Noite Cidade. Estamos chegando com um plantão Covid-19, atualizando para você os casos de Covid aqui em Lagoa todos os dias. Então hoje, Lagoa Vermelha, dia 5 de novembro, após 3.299 testes realizados, chega a marca de 594 casos positivos. Porém, 549 já estão curados, estão livres do vírus, deixando apenas 35 casos ativos. Destes, 31 estão em isolamento e 4 estão internados. O Hospital São Paulo também registra um caso internado que é de fora, que é de outro município, totalizando então 5 internações no Hospital São Paulo por Covid-19. Também tem 20 pessoas que estão aguardando o resultado do teste do RT-PCR. 6 estão internadas e 14 estão em isolamento. E Lagoa Vermelha segue com 124 casos monitorados. Lembrando que devemos continuar com os cuidados básicos. Lavar as mãos com frequência, passar álcool em gel e usar máscara sempre que precisar sair de casa. Voltamos amanhã com mais um plantão Covid-19. Comentarista Dr. Almir Araújo no segmento de comentários de hoje. Boa noite, Lagoa TV, boa noite a todos os telespectadores. Mais uma vez, Dr. Almir falando sobre Momento de Saúde. Estamos no mês de novembro, iniciando o mês de novembro, iremos iniciar o mês de novembro falando sobre o Novembro Azul, que é uma data que foi marcada, que foi escolhida para que possamos falar sobre a prevenção da doença no homem. Senhores, o homem tem diversas doenças, mas o Novembro Azul tem como campanha falar sobre o câncer de próstata, a prevenção ao câncer de próstata. A próstata é uma glândula que faz parte do órgão genital masculino
que tem função em produção de um líquido para lubrificar os seus espermatozoides, e essa glândula, com o decorrer do tempo, tem grandes possibilidades de desenvolver doença maligna, que é o câncer. O mês de novembro é um mês dedicado para que nós possamos orientar a todos os homens a partir dos 50 anos pelo Ministério da Saúde. Teoricamente, todos os homens têm que fazer o rastreio do câncer de próstata. Mas, se você tem na família histórico de doenças, você precisa iniciar essa pesquisa aos 45 anos. Mas, no geral, o homem, a partir de 40 anos de idade, ele já pode iniciar a sua investigação ou um rastreio em relação ao seu funcionamento da sua próstata. Gente, a próstata tem um tabu muito grande em relação aos homens por conta do preconceito. O exame clínico da próstata é o exame de toque. Mas, calma lá, necessariamente não é necessário que todos os homens façam o exame de toque. Então vamos lá. Primeiro rastreio, para que a gente possa identificar se a nossa próstata está tendo o seu funcionamento normal, é um exame simples, um exame de sangue chamado PSA. Esses marcadores irão me falar como está o funcionamento da minha próstata. Um PSA normal, tranquilo, necessariamente não tem necessidade de você fazer o exame clínico. A evolução disso, nós temos a ecografia da próstata, também, que é um outro exame super importante. E depois o exame clínico e até mesmo ressonância magnética. Porém, minha gente, quais os sinais e sintomas que mostram pra gente que a nossa próstata está com problema? Todo o problema da próstata é câncer? Não. A próstata, ela tem uma predisposição a fazer uma hiperplasia, que significa um aumento de volume, e os sinais clínicos que ela leva para o indivíduo é aquele xixi curto. Eu vou urinar e o xixi cai no pé. Eu vou urinar, de repente corta o meu xixi. Opa, isso leva a atenção que você está com alteração na sua próstata. Então, senhores, cavalheiros, vamos nos atentar. O Novembro Azul está aí só para nos lembrar que nós também temos doença. Necessariamente não precisaria de uma data para isso, mas como é corriqueiros, né? Nós somos teimosos, precisamos de ajuda para nos lembrar que nós temos que nos preocupar com a nossa saúde. E a prevenção, doutor, como prevenir que eu tenho uma alteração na próstata ou um câncer de próstata? Primeiro, gente, isso tem um fator que é um fator genético, tá? E o hábito de vida também exacerba todo tipo de doença, até mesmo o câncer de próstata. O fumo, né, que é o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo. Então, tudo isso pode exacerbar ou acelerar um processo de mutação de maneira mais precoce para o desenvolvimento de alteração na sua próstata. Não necessariamente o câncer de próstata, mas uma hiperplasia prostática. Lembrando, a hiperplasia prostática benigna é um tratamento clínico medicamentoso que tem uma boa resolução. A evolução do câncer de próstata é algo mais complexo. Como todos os cânceres, precisa de um tratamento mais direcionado. Normalmente é cirúrgico, quimioterapia, radioterapia. Então, senhores homens, vamos entender a campanha aí do Novembro Azul, Saúde do Homem. Mas o homem não só tem só problema de próstata, não, meus amigos. Nós temos também câncer de testículos, nós temos também câncer de mama. E o homem também tem um outro problema de saúde muito grande, que as pessoas até têm, não se fala, negligencia muito, chamado impotência sexual, distúrbios na sexualidade masculina, que é um assunto que eu irei falar em um outro tópico. Mais uma vez, obrigado pela atenção e boa noite a todos. E os principais acontecimentos na área da segurança pública com o Daniel Carvalho.
Daniel, boa noite. Olá para você que está acompanhando o Alagoa TV, a gente vem trazendo as informações da área da segurança pública. Estamos hoje num local diferente, estamos aqui em frente ao quartel dos bombeiros, onde a gente há poucos instantes conversou com o Sargento Hatz, responsável por estar daqui a alguns dias ministrando para os demais integrantes da corporação um importante curso, no qual ele esteve presente no mês de outubro, reportagem esta que você já acompanhou aqui mesmo no telejornal da Alagoa TV. Ainda falando com relação à área da segurança pública, uma análise feita nas últimas 24 horas, Brigada Militar do nosso município dentro da normalidade, policiamento ambiental da mesma maneira. Aqui mesmo, no quartel dos bombeiros, as últimas horas foram de ações preventivas, o setor administrativo dos bombeiros trabalhando. O SAMU realizou nas últimas horas 2 atendimentos, ambos atendimentos clínicos, sem nenhuma gravidade. Pela nossa região, as rodovias, tanto federais quanto estaduais, não registrados nenhum tipo de acidente. Policiamento da Polícia Rodoviária Federal, cumprindo seu papel, e dentro das últimas 24 horas não houve nenhum tipo de prisão de foragidos, armamentos, armas, munições e drogas, e também nenhum acidente grave constatado. A gente encerra aqui a nossa reportagem, agradecendo a você pelo carinho, a audiência de sempre, e a gente volta amanhã, sexta-feira, a partir das 9 horas na Rádio Lagoa FM e a partir das 19 horas dos estúdios da Lagoa TV com mais informações da área policial. Até lá! O Boa Noite Cidade de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã com mais uma edição, muita notícia e informação para você a partir das 19 horas. Contando sempre com os apoiadores, os supermercados Posser e o Posto Santo Antônio. Lá no nosso site lagoatv.com.br você confere todas as íntegras das reportagens que você viu aqui. Obrigada pela tua companhia e uma ótima noite. Até amanhã.